Então vamos falar um pouco sobre formação de preço de venda. Você viu como é importante você ter várias habilidades, né? Então olha só, eu estou falando de matéria tributária, falei sobre várias coisas aqui, agora estou falando sobre preço de venda. Porque essa tese, ela decorre da formação do preço de venda. A legislação federal, ela determina que a substituição tributária, como um imposto que não é recuperável, então a substituição tributária não tem débitos e créditos. Então você não vai recuperando ele na cadeia. Você recolhe de maneira antecipada e você só pode tomar crédito, e eu diria melhor, você só pode reaver o valor da substituição tributária quando ocorrer um fenômeno jurídico tributário. E olha que eu não gosto de usar essas palavras aqui, complexas. Mas ela se chama o seguinte, que é a não concretização do fato gerador presumido. Uau, que bicho é esse, Marcos? Isso significa que a substituição tributária, ela incide porque parte do pressuposto que a empresa que está comprando vai revender aquela mercadoria. Fantástico. Mas quando isso não acontece? Eu posso reaver o valor da substituição porque o fato gerador presumido é isso. O Tihai comprou a mercadoria do Marcos, consequentemente ele vai revender. Mas ele não revendeu. O que aconteceu, Marcos? Ele devolveu. Então eu posso reaver. Ele, por exemplo, teve um furto dessa mercadoria. Ele não revendeu. Eu posso reaver. Ele teve essa mercadoria deteriorada. Choveu e estragou essa mercadoria. Ela está incapacitada de ser comercializada. Então ela pereceu. São fatos geradores que eu posso reaver, mas são exceções à regra geral, que a regra é o quê? Comprei para revender. Nesse sentido, pessoal, eu vou lá para o imposto de renda. Olha só, agora nós vamos falar do imposto de renda. O imposto de renda determina o quê? Formação do preço, né? Formação do custo, porque a formação do custo, os parâmetros, ele é regido também pela legislação tributária. Afinal, não regular a formação do custo, tanto de produção quanto de aquisição, ela tem um impacto no recolhimento do imposto de renda e contribuição social para as empresas tributadas na sistemática do lucro real. Afinal, qual que é a base de cálculo do imposto de renda e a contribuição social? Após apurado o lucro societário, aquele do demonstrativo de resultado da empresa, eu adiciono as despesas que, ainda que societariamente são admitidas como redutoras do resultado, mas que fiscalmente não são, e excluo aquelas receitas que são reconhecidas para fim societário, mas que podem, né? Podem, porque a empresa pode não fazer isso. É difícil, mas podem ser reduzidas, excluídas da apuração do meu lucro. Então vamos dar um exemplo bem bem exemplo de cursinho aí, de faculdade. Empresa XPTO. Bem esses exemplozinhos. As multas são indedutíveis, alguns brindes, algumas despesas que, segundo a legislação do imposto de renda, não são usuais, não são operacionais, não decorrem de uma necessidade da manutenção da fonte geradora. E as receitas que podem ser excluídas são aquelas que não têm uma natureza de acrescer o patrimônio, que é o que o Código Tributário Nacional diz como requisitos para a incidência do imposto de renda, que é o oferimento de acréscimo patrimonial. Ou seja, que há uma riqueza incorporada ao meu patrimônio, uma riqueza que é do ponto de vista econômico e jurídico também. E que não atende a esses requisitos e, consequentemente, não deve ser tributada. Marcos, dá um exemplo? Claro. A receita decorrente, por exemplo, da equivalência patrimonial, que é a atualização do ativo no qual eu tenho um investimento, que ele pode subir ou pode descer. Quando ele sobe, eu tenho que reconhecer esse acréscimo no meu ativo que eu tenho investido e, consequentemente, isso é através de um lançamento de receita. Essa receita não é tributada. Vamos ser um pouquinho mais polêmico aqui? Tipo João Kleber. Para. Subvenção. É uma receita também que, segundo a legislação, não é tributada. Marcos, mas a subvenção é algo árido, complexo e discutível. Ok. Volta aqui, porque aqui nós temos uma faculdade no YouTube. Nós devemos estar aí próximo de 130 vídeos, 330 vídeos, pessoal. Isso aqui é uma faculdade gratuita. Tem muita coisa aqui sobre subvenção e você pode se orientar. Mas a subvenção, numa regra de temperatura e pressão, também seria uma dessas receitas. E a legislação do imposto de renda, que regula a formação do custo, ela determina o quê? Que o custo de aquisição é formado pelo valor da mercadoria, menos os tributos irrecuperáveis,
mais aqueles que são irrecuperáveis, ou seja, aquilo que eu não recupero, ele acresce o meu patrimônio, ele acresce meu custo de aquisição, perdão. E a substituição tributária, pessoal, ela é um custo que eu tenho na minha aquisição que ele não é recuperável, eu não posso tomar crédito de substituição tributária, afinal, a sistemática pela qual ela foi criada é que não há créditos e débitos, eu recolho o ICMS de maneira antecipada e a partir dali todos da cadeia foram substituídos e todos recolhem através do preço. Por quê? O valor da mercadoria é R$100. Para fins de custo de aquisição, e o custo de aquisição serve para quê? Eu formo o custo de aquisição e aplico o meu percentual do markup, que é o quê? Os tributos que vão incidir sobre a venda, comissão, frete, caso houver, mais a minha margem de contribuição, que é o quê? O quanto do meu faturamento eu preciso para pagar o meu custo fixo e mais a minha margem de lucro. Preço final. Então, a formação do custo de aquisição ela é importantíssima, porque ela é o pilar, ela é o alicerce, é a informação basilar para se você formar um preço correto de venda, porque senão não adianta vender. Se eu estiver vendendo errado, vai dar problema. E nesse sentido, como a substituição tributária é um tributo que não é recuperado, ela acresce meu custo de aquisição. Consequentemente, acrescendo meu custo de aquisição, segundo a legislação do PIS e COFINS, artigo 3º, artigo 3º, inciso 1º, 2º, o próprio parágrafo 1º, ela diz que sobre o valor das aquisições, sobre o meu custo de aquisição, eu tenho direito a crédito PIS e COFINS. Se o ICMS-ST integra meu custo de aquisição, que ele não é um tributo recuperável, exceto nas hipóteses de não ocorrência do fato gerador presumido, eu posso tomar crédito PIS e COFINS.